Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Renan Rosso, eu sou analista CNPI, sou trader e sou criador do método Rossa de Price Action e você está no Bit Recap, seu vídeo semanal onde a gente revisa o que aconteceu no BIT, o contrato futuro de Bitcoin que é negociado aqui na B3. Vamos para o gráfico, dar uma olhadinha aqui no que acontece no gráfico semanal do BIT, certo? Semana passada tivemos uma semana bastante pesada, né? Uma semana com uma variação bastante extensa, de máximas a mínimas, o mercado variou aí 16% mais ou menos, né, entre abertura e fechamento, uma diferença aí de praticamente 12%. Então, uma semana bastante pesada, onde eu falei para vocês que, na minha visão, eu não conseguia mais enxergar uma tendência de alta no gráfico semanal do Bitcoin. Linha de tendência já havia sido violada, construiu força contra a tendência, a gente tem a média ficando horizontal, o mercado trabalhando do lado oposto da média, né? Ele vinha trabalhando do lado superior da média e agora a gente está no lado inferior. Então, não vejo mais uma tendência no gráfico semanal. Semanal para mim já é uma lateralização, né? E também aqui pelo gráfico diário eu havia comentado da possibilidade do mercado tomar tendência de baixa aqui, né? Onde a gente teve o mercado trabalhando abaixo dessas mínimas anteriores aqui no finalzinho da semana passada, mas que essa perna vendedora que foi formada aqui não era uma perna muito interessante, que não tinha características boas na sua composição, né? Porque eram barras de indefinição, o mercado desceu em gaps, a gente teve uma perna bastante esquisita aqui em termos de composição de movimento e que, se isso aqui fosse uma tendência, a perna não corroborava muito a ideia de que seria uma tendência saudável. E bom, quando a gente olha para o que aconteceu nessa semana no gráfico diário, a gente nota que realmente tivemos uma semana bastante parada, né? Quando a gente vê aqui de maneira mais próxima os negócios dessa semana, a gente vê que todos os dias estão sobrepostos, não são candles fortes, não são candles grandes, expressivos. O melhor candle que a gente tem aqui foi esse pregão aqui vendedor, que também não conseguiu produzir muita coisa. O mercado abre no dia seguinte num gap de alta, uma nova barra vendedora, bastante sombra, bastante sobreposição. Então a gente não tem um bom movimento característico de tendência, mesmo estando trabalhando abaixo desses fundos anteriores aqui, né? Quando a gente olha a composição desse movimento no gráfico diário, a gente já vê então algo bastante característico de tendências que não são tendências muito boas, né? São tendências que já, logo após perder fundos anteriores, saindo de lateralizações, já trazem correções, né? Quando a gente olha para a impulsão, que aconteceu aqui, né, desde essa máxima até essa região das mínimas, e quando a gente olha para a correção, a gente já tem uma correção praticamente imediata, né? Logo após que a gente tem o primeiro candle fechando abaixo do suporte anterior, a gente já tem o início de uma perna de correção, com o mercado testando acima da máxima de um candle anterior, né? Então, para mim, dá o início ao movimento comprador, corretivo nesse caso aqui, porque se trata de uma tendência de baixa, né? Deixa eu pegar aqui a cor amarela, que vai ficar mais fácil da gente ver, ó. O movimento de impulsão. E aí a gente tem então o movimento de correção, que eu vou traçar em verde aqui, né, com essa perna que testa acima da máxima da barra anterior e dura até a máxima deste candle aqui. Aqui a gente tem um teste abaixo do candle anterior, então a gente tem uma primeira tentativa de retomada da tendência, um novo teste acima, uma nova perna de correção, e no pregão de hoje a gente teve um novo teste abaixo do candle anterior. Então a gente já tem duas pernas de correção e duas tentativas de retomada. Esse tipo de tendência aqui é um tipo de tendência que eu chamo de canais de correções complexas. Que não é um tipo de canal saudável quando a gente olha em termos de price action, para acontecer logo após o mercado perder mínimas anteriores, principalmente em se tratando de um início ou um possível início de tendência, que pode ser o caso aqui, né, dado que a gente já teve uma perna testando essa máxima anterior aqui, depois de marcar uma mínima aqui. Então a gente tem um movimento vendedor e um movimento comprador de igual teor, o que nos remete a uma lateralidade, né, um teste da máxima anterior. E quando a gente tem esse movimento aqui, isso aqui remete ao início de tendência, que como eu mencionei já no vídeo da semana passada, não tinha, né, uma composição de perna saudável. Essa perna aqui, ó, não tinha uma composição saudável para ser um bom início de tendência. Isso se refletiu no desenvolvimento dessa semana que fecha. Essa semana, a gente está no final de sexta-feira agora. Essa semana se aproxima de um fechamento agora no gráfico semanal de uma barra de indefinição. Tá? Quase nada de corpo, o mercado realmente parou
ao longo dessa semana, tá? É claro, ainda seguimos baixo na lateralização do tempo gráfico maior, né, no gráfico semanal, próximo de alguns fundos anteriores aqui da semana do dia 29 do 4, e a gente tem esse outro fundo maior na região do 287 mil, que para mim é o fundo mais importante do gráfico semanal, tá? Vamos ver como é que vai desenvolver esse movimento do gráfico diário. As tendências de canais de correções complexas podem buscar correção até para 50% do movimento, então toda essa região aqui entre média e 50% para mim é um ponto importante ainda da tendência, só que de novo, pelo fato da gente ter saído de um mercado lateral, tendo iniciado uma tendência com uma qualidade de perna ruim e com uma continuidade pior ainda, né, e já levando o mercado para um canal complexo, que são mercados que fazem mais de uma perna de correção, mesmo podendo voltar aqui para a correção de 50% e ainda ser um ponto saudável de correção, a composição já não corrobora muito a ideia de uma tendência, né? Porque, de novo, se a tendência já começou desse jeito e a gente puxar a correção, o mercado puxar a correção para 50% do movimento, a gente volta a trabalhar dentro da região que era a lateralidade anterior, né? E também no vídeo da semana passada eu comentei com vocês que se o mercado não desenvolvesse uma tendência, essa lateralidade ela poderia ter evoluído, na verdade, para um triângulo expandido, porque a gente já tem uma falha de máxima e se a gente voltar para a lateralidade agora a gente tem uma nova falha de mínima, né? Então, o que nos sobra aqui, né? Se o mercado por acaso voltar a produzir uma perna para essa região, nos sobra então algo que seria muito característico de um triângulo expandido, né? Voltando a trabalhar dentro do range da lateralização, tá certo? Então a gente tem que acompanhar ainda o desenvolvimento. Testes abaixo de barras anteriores aqui já aconteceram, a gente teve um teste abaixo aqui, a gente teve um teste abaixo aqui, aqui também a gente já teve um teste abaixo, né? Isso aqui tudo ainda é uma perna só, e aqui a gente já tem duas pernas de correção e duas tentativas de retomada. A semana que vem talvez nos traga um pouco mais de clareza sobre o que está acontecendo no gráfico diário do BIT, né? Se ele é ainda uma lateralização, voltando a trabalhar para dentro do range da lateralidade anterior, ou se ele vai conseguir produzir uma nova perna de impulsão, trabalhando abaixo dessas mínimas anteriores aqui, né? Deixa eu apagar os desenhos, para ficar mais claro, abaixo dessas mínimas anteriores aqui, tá? Vale notar também que um canal de correção complexa é um canal que tende a trazer exaustão nos testes abaixo das impulsões anteriores. Então, mesmo se o mercado conseguir produzir um movimento que gera uma nova impulsão dessa tendência de baixa, regiões abaixo dessas mínimas aqui tendem a trazer realização de lucro. Ainda mais nesse contexto que a gente está, né, que é um contexto onde, de novo, dentro de uma lateralização, a gente está abaixo na lateralização do tempo gráfico maior. Então, caso o mercado não traga exaustão do movimento abaixo dessas mínimas, talvez a gente consiga ver o mercado produzir uma perna forte, né, e com uma perna forte aumentam as chances de uma replicação para baixo, e aí isso pode se transformar em um rompimento para baixo no gráfico semanal, e aí sim isso aqui poderia ser o mercado adotando tendência de baixa, tá? Mas ainda é cedo para dizer, a gente tem que esperar a próxima semana para ver como vai ser o desenvolvimento desse movimento aqui do gráfico diário, tá certo? A princípio, não temos uma composição saudável para desenvolvimento de tendência, mas se na semana que vem essa composição mudar e o mercado começar a produzir pernas mais fortes, há sim essa possibilidade do mercado romper as mínimas do semanal para adotar tendência de baixa, tá? Mas de novo, a gente tem que aguardar na semana que vem para ver o que vai acontecer. Tá falando um pouquinho aqui de liquidez, o BIT segue muito parecido com as semanas anteriores em termos de liquidez. A gente tem book em praticamente todo nível de preço, mas não muito book. 1, 2, 3 níveis, 1, 2, 3 contratos por nível de preço, alguns níveis com mais contratos posicionados, tudo muito parecido com o que era na semana anterior, né? Em termos de volume negociado, também a gente tem aqui uma semana fechando com 16,5 bi de volume financeiro, né? E comparado com a semana anterior, que foi uma semana com mais extensão de movimento, a gente fechou 11,81 bi, né? Acredito até que essa semana tenha sido a semana com mais volume financeiro negociado, né? 16 bi, aqui foi 12 bi, muito provavelmente, 11,85. Não me recordo de uma outra semana com 16 bi de volume financeiro negociado, tá? Então, a gente tem a semana com mais negócio, apesar de ser uma semana mais parada, né? Uma semana com menos movimento, tá certo? Em termos de spread, segue reduzindo, é bastante comum agora ao longo do dia a gente vê spreads, né? Diferença da melhor oferta de compra para a melhor oferta de venda menor do que 100 pontos, tá? Aqui já começa a aparecer um pouquinho mais, a gente já está no final do pregão, já são 18 horas e 5 minutos, mas durante o pregão é bastante comum a gente encontrar momentos com menos de 100 pontos de spread, tá? Ao longo do dia, tá certo? Era isso que a gente tinha para mostrar na semana sobre o BIT. A gente se vê na semana que vem. Valeu, um abraço, tchau, tchau.